Nós vamos falar sobre sonho e honra, os rompimentos bíblicos. Gênesis 37, 19. Gênesis 37, 19. Depois nós vamos lá para 1 Timóteo e voltamos para Gênesis. Estamos na campanha da honra, estamos falando do rompimento que houve na vida de José, um rompimento bíblico de sonho. Então, no capítulo 37, versículo 19, disseram uns aos outros: lá vem o sonhador, lá vem o sonhador. Aqui quem disse isso foram os irmãos de José. Quando os irmãos o odiaram e prometeram vender, matá-lo e vendê-lo, e conseguiram vender, afastar ele da família, afastar ele do pai, da mãe, do seio da família dele, da casa dele, e ele foi completamente vendido, escarnecido, e José passou por situações que só Deus e ele para saber. Talvez você esteja passando essa situação, talvez você esteja numa situação assim, muito crítica. Não tem nada pior, eu só vi uma história pior, a Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus, que morreu, foi crucificado, Jó, e depois eu vejo assim José, o sofrimento de José. Então ele foi afastado da família pela própria família, ele foi afastado do pai, da mãe, pelos próprios irmãos, por causa de uma declaração do pai dele. O pai declarou aos irmãos, e dedicava um amor maior a José. José era o filho mais novo, e por essa dedicação os irmãos foram cultuando ódio no coração, porque o pai gostava mais daquele irmão. Isso é quase que algo que ocorre em muitas famílias, em muitas casas. Quando alguém, aqueles irmãos da casa, percebe que o pai gosta mais de um ou de uma irmã, trata com mais carinho, trata com mais amor, dá mais presentes do que os outros. E quando aqueles irmãos percebem isso, passam a odiar o pai, a mãe e também aquele irmão que é mais amado. Então isso é uma coisa terrível, uma tragédia. E essa tragédia aconteceu na vida de José. E eles chamavam José de sonhador, porque todo sonho que José tinha, José contava. Contava para o pai, contava para a mãe, contava também, e eles ouviam, eles moravam na mesma casa. E quando você tem sonhos, e os sonhos de Deus, existe sonhador, como eu já falei aqui, o diabo ele coloca... Por exemplo, o diabo coloca sabido na terra, e toda pessoa sabida na terra, as pessoas dizem assim: não faça negócio com fulano, que fulano é sabido, cuidado. Essa sabedoria maligna, não é a sabedoria de Deus. Cuidado em fazer negócio com fulano, cuidado em fechar negócio com fulano, ele é sabido. E o sonhador no mundo é aquela pessoa que não gosta de trabalhar. Você já viu isso? Fulano é sonhador, ele só vive sonhando, ele não gosta de trabalhar, é como se fosse uma pessoa preguiçosa, vive sonhando. Então o diabo denigre essa imagem de sonhos, de sonhador, para que o verdadeiro sonhador de Deus, ele seja comparado ao sonhador que gosta de não trabalhar. Mas esse sonhador aqui, era um sonho que ele tinha de Deus, ele contava para a família, e a família passou a odiar. Todos os sonhos que ele tinha, ele acordava ali, acordava e dizia: eu tive um sonho assim, assim, assim. E isso gerava pânico com os irmãos. E lá vem um sonhador. Agora, José, ele foi um rapaz que ele honrou a muitas pessoas. Vamos ouvir um pouco sobre honra? Abre em 1 Timóteo, capítulo 1. Honra, para você que não tem assim uma ideia do que é honra, é respeito. Respeito. Diga assim a quem está ao seu lado: honra, respeito. Você está entendendo? Quando a pessoa honra a Deus, ela tem respeito por Deus. Quando ela honra pai e mãe, ela tem respeito pelo pai e mãe. Quando ela honra a esposa, ela tem respeito pela esposa. Então honra é respeito. Agora observe aqui, 1 Timóteo 1,17. Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, a único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. A Bíblia falando do Rei eterno, imortal, invisível, a único Deus, seja honra e glória para todo e sempre. Diga amém. Então seja o respeito e glória para todo o sempre.
Então, isto aqui, cada dia mais diminui o respeito das pessoas por Deus, o respeito das pessoas pela divindade, pelo poder do Criador. As pessoas estão respeitando mais a criatura do que o Criador, estão desrespeitando. E qual o povo na terra? Os dois únicos povos na terra que continuam respeitando Deus: os judeus e os evangélicos. Os judeus e os evangélicos. No mundo inteiro, os evangélicos, cada dia mais pessoas se convertendo, respeitam ao Deus da Bíblia e obedecem ao que Ele fala. Então, tudo que a Bíblia vai falando, nós vamos procurando, conhecendo e procurando obedecer. Eu não conhecia esse versículo, passa a conhecer, eu vou respeitar porque Deus pede que eu respeito. Então, a pessoa evangélica, a pessoa que obedece ao Evangelho, a pessoa que obedece à Bíblia, a pessoa que obedece a Deus, esse respeita a Deus. Um policial para uma pessoa, pede o documento, vou dar documento nenhum não, está desrespeitando o policial. Então o que Deus fala tem que ser respeitado. E quando Deus fala algumas coisas, as pessoas mal leem a Bíblia, não quer nem saber de Bíblia, e quem lê vai descobrindo, vai respeitando. Então os judeus, que são os filhos originais, e nós que somos enxertados pelo poder do Senhor Jesus, que migrou esse poder só para os judeus, migrou para todas as nações. Então a Bíblia manda a gente honrar o Senhor. Diga assim: eu quero honrar a Deus para todo sempre na minha vida. Diga assim: Senhor, tudo aquilo que me levar a desonrar a Deus, tira do meu coração. Vamos ver agora um outro texto, aqui mesmo em 1 Timóteo 5, versículo 1 a 3. Olha o que a Bíblia diz de honra. 1 a 3. 1 Timóteo 1, 5 a 3. 1 a 3. Não repreendas asperamente a um ancião, mas admoesta-o como pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como as mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Olha, respeite a viúva que verdadeiramente é viúva. Então a Bíblia está falando sobre aqui os laços familiares e os respeitos que nós devemos ter, e honra que nós devemos ter, aqueles laços de parentes, laços de sangue. Então veja aqui o que a Bíblia fala sobre honra. Olha o que diz mais aqui, ó, no 5,17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e no ensino. Então veja aqui o versículo 17, aí vários textos, vários lugares na Bíblia, a Bíblia fala de honra, de respeito, aqueles que militam a palavra de Deus, aqueles que ensinam a palavra de Deus. Veja que você não encontra na Bíblia para o pai, para a mãe, para os filhos, para outras autoridades, a honra dupla. Você só encontra essa palavra honra duplicada para pastores. Claro que tem pastores que não se respeitam, aí é problema de quem não se respeita. Pastores que podem agir na corrupção, pastores que podem ter 2 mulheres, pastores que podem viver mentindo, pastores que podem viver fazendo uma série de coisas erradas. Esse aí é difícil a pessoa honrar, já que ele declinou o título que ele tem, ele declinou o cargo dele. Ele mesmo que jogou tudo que ele tinha na lama. Então quando ele joga aquilo que ele é na lama, as pessoas vão procurar o quê? Jogar lama nele. Porque ele jogou a unção, jogou o poder de Deus, jogou a honra que ele tinha na lama. Deus fala para ele: não faça isso, ele fez. Então essa pessoa não é digno. Agora, olha o que a Bíblia está dizendo: os presbíteros que governam bem. Então, se a pessoa governa bem, seja estimada por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e no ensino. O que quer dizer honra? Respeito. Então, se a pessoa, o pastor está ali na presença de Deus, se a pessoa desrespeita ele, aí ela vai se haver com Deus, mas vai haver seriamente, porque desrespeitou, porque não honrou. E ainda tem textos na Bíblia que fala que, por que isso? Porque eles vão dar conta, os pastores vão dar conta das almas a Deus. Então aí aumenta o peso para o pastor, e a pessoa vê em que situação fica um pastor diante de Deus. Ainda você vai dar conta às vezes só da sua alma a Deus. Se você não trabalha para nada, se você não tem filho, se você não é casado, só sua alma.
Um solteiro está ali com Jesus, ele dá contas a Deus só da vida dele. Agora, uma pessoa que tem ovelhas, uma pessoa que tem vidas para cuidar, imagine que situação. Se a gente fizer alguma coisa de errado e aquela pessoa vir e acusar ou falar mal, ou a pessoa já está afastada da presença de Deus. Então é uma situação muito difícil e complicada, mas quando Deus chama, Ele garante. Diga assim, quando Deus chama, Ele garante. Olha que situação, porque diz a Escritura, não atarás a boca ao boi quando debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra um presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo com parcialidade. E aqui segue o texto falando outros assuntos. Mas preste atenção a essas coisas. Não aceites acusação contra um presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aí vem outras coisas falando sobre outras coisas, sobre outros assuntos. Mas isso aqui é honra e o que? Respeito. Nós estamos falando sobre isso para você entender o que foi que José fez em relação a respeito e honra. Vamos ver agora em Gênesis, voltamos lá para Gênesis, capítulo 39. 39, 1 a 6. Como foi que José se portou diante de situações na vida dele? Na vida dele. Pessoas até que aparentemente não era para José honrar, e José honrou. E José honrou. O capítulo 37, 39, de 1 a 6, Gênesis. Olha o que diz a Bíblia. José foi levado ao Egito. Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, e ele tornou-se próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo o seu senhor que Deus era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, achou José graça aos olhos dele, e o servia, e pôs por mordomo de sua casa, e entregou nas suas mãos tudo o que tinha. Desde que o pôs por mordomo de sua casa, e de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Assim, Potifar, que era o patrão dele, deixou tudo o que tinha nas mãos de José, de modo que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Aqui segue uma parte onde a mulher desse Potifar deu em cima de José e prejudicou José tremendamente. Mas veja que ele respeitava aquele que comprou ele como escravo. Ele respeitava. Ele podia chegar e dizer: rapaz, meu pai é Jacó, meu pai é rico, meus irmãos com raiva de mim me venderam para você, e eu não quero ficar trabalhando de bobinho aqui na sua casa, sendo escravo, que meu pai lá em Israel, meu pai é rico. Lá na terra onde meu pai mora, meu pai tem tudo, meu pai é rico, meu pai é abençoado. E eu não quero ficar aqui ouvindo ordens suas. Certamente ele ia pegar José, botar no tronco e dar surras e bater em José em algumas oportunidades. José se portou, ainda que na mente de José ele sabia: eu não sou escravo, eu sei o que eu sou, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei quem é o meu Senhor, eu sei quem é a minha família, mas já que é para passar essa situação, eu vou passar ela tirando 10. Já que tem que passar essa situação, eu vou passar tirando 10. Porque quem dá a nota na sua vida ou na minha é Deus. Deus é que diz, de 0 a 9, de 0 a 10, 8. É Deus que vai dando. Então José teve 10. Ele foi aprovado numa situação de escravo. Veja a revolta dentro desse coração desse rapaz, que poderia explodir, não explodiu. Ele poderia dizer: rapaz, eu não vou ficar pegando estrume de vaca, eu não vou ficar limpando o seu terreiro, eu não vou ficar limpando sua casa, me deixe preso, faça alguma coisa comigo, porque eu sou o que eu sou. Eu sou José, meu pai é assim, 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 eu sou da linhagem de Israel, e eu não vou obedecer um egípcio.
Só que ele foi vendido, o egípcio pagou por ele. Os irmãos que venderam. E José, em vez de ficar com lamentações, José se portou. É como se ele tivesse assim: eu aqui estou me portando em um papel que não é meu. Quando um ator de filme Hollywood não faz um papel, ele faz um papel que não é aquela pessoa. Ele é um ator e vai ver um papel naquela novela, naquele filme, naquele teatro. José é como se ele percebesse: meu Deus, isso aqui é uma tragédia na minha vida. Esse aqui não sou eu. Deus não tem isso para mim. Eu não sou assim. Eu não fiz nada para ser vendido como escravo. Eu não fiz nada para estar nessa situação. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Mas já que eu estou aqui nessa situação, eu vou obedecer a situação. E essa situação eu sou escravo. E eu tenho um patrão. Eu vou obedecer essa situação. Porque no momento certo, meu Deus vai me livrar disso. Deus é fiel. Deus vai ouvir o meu clamor, minhas orações, e Ele vai me livrar disso. Amém, igreja? Então veja que José se porta como um escravo. Uma pessoa que já nasceu escravo, eu nasci escravo, eu não tive nada do bom e do melhor, essa pessoa é mais tranquila ela se portar assim. Mas uma pessoa sabendo, meu pai é Jacó, um homem poderoso lá em Israel. Meu pai teve 12 filhos, eu sou o filho mais novo. Eu estou vivendo um pesadelo. Mas já que é para viver esse pesadelo, Deus vai me livrar desse pesadelo, até esse pesadelo durar, eu vou me comportar desse jeito. Amém, igreja? Veja que situação. Vendo o seu Senhor que Deus era com ele, olha o 3, e tudo que fazia o Senhor prosperava em suas mãos, achou José graça aos olhos dele, no versículo 4, e o servia. Ele o pôs por mordomo de sua casa e entregou nas suas mãos tudo o que tinha. Certamente José trabalhava lá nos currais, lá nas fazendas, lá na zona rural. E no meio de todos, olha o destaque de José. José, mesmo não sendo quem ele era, ele venceu. No meio de todos os escravos, o patrão, o Potifar, resolve: ei, pega aquele escravo lá, bota dentro da minha casa. Ele vai trabalhar no melhor do que eu tenho, que é a minha casa. Eu tenho propriedades, eu tenho fazendas, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Deixa esses outros lá, trabalhando com os animais. Eu quero José dentro da minha propriedade, da minha casa, onde eu moro. Esse homem era da hierarquia de Faraó. Esse homem estava próximo a Faraó, era um ministro de um grande país. Naquela época era o país que dominava tudo, era o Egito. Traz ele para cá, para minha casa. Já vai José subindo. Acontece agora dessa mulher, da esposa dele, dar em cima de José, e José ser preso. José vai para a cadeia. Olha o que acontece na cadeia. Porque José não quis ficar com aquela mulher. José o carcereiro. Olha o 39, versículo 21 a 23. O Senhor era com ele, estendeu sobre a sua benignidade e lhe concedeu graça aos olhos do carcereiro. Olha o que é que Deus faz na vida de uma pessoa. Primeiro, Deus concede graça aos olhos de Potifar, o patrão. Aos olhos. Porque veja o que é conceder graça aos olhos. Os olhos de Potifar poderia olhar para José com ódio, com raiva, com morte. Deus concedeu aos olhos de Potifar graça em relação a José. Toda vez que ele olhava para José, gostava de José. Pega José agora e bota na minha casa. Quando José vai para a cadeia, quando José vai preso, olha o que acontece. Olha o favor de Deus na tua vida. Diga assim: olha o favor de Deus na minha vida. Que as pessoas achem graça a olhar para você. As pessoas que te cercam te vejam como uma pessoa influente, queiram ter você perto delas. É assim que Deus abre portas na vida das pessoas. Deus vai usar pessoas para achar graça olhando para você e para abrir portas para você. Quando José vai, olha o carcereiro aqui, ele já aqui está preso porque ele recusou. Olha o versículo 8, para você entender. Mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor:
Estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que se passa na casa. Entregou nas minhas mãos tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa. Nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, posso cometer este tão grande mal e pecar contra Deus? Olha o entendimento de um jovem que foi vendido pelos irmãos. Cadê a revolta no coração desse irmão? Cadê a revolta no coração de José? Nenhuma. Eu estou revoltado, Deus me tirou da casa do meu pai, eu vou pegar essa mulher aqui. Ele diz para a mulher puxando ele para a cama, ele diz: não foi dado o direito eu tocar em você. Deus não me deu esse direito. Veja que um homem temente, uma pessoa temente, olha sempre para Deus. Olha, em primeiro lugar, Deus, eu não vou tocar em você, porque Deus não me dá esse direito. Você está me dando, mas Deus não me dá. Amém, igreja? A consciência de um jovem em Gênesis, o começo de tudo, parecendo que esse jovem tomou vários cursos bíblicos, psicologia, teve vários mentores, teve várias pessoas, um homem rude no campo. Ele veio do campo, estava agora na casa de um senhor e disse: eu não tenho direito de tocar em você. Deus não me deu esse direito. Pois como posso cometer este grande mal e pecar contra Deus? Embora ela instasse com José dia por dia, no 10, olha a situação de José. Aquele senhor saía para trabalhar várias vezes, essa mulher ficava sozinha em casa com José. Devia ter vários empregados naquela casa. Mas aquela mulher ali sempre podia chegar para outro escravo e dizer: manda José trazer meu café, manda José trazer meu chá, manda José preparar meu banho, manda José pegar minhas roupas, manda José ver onde estão meus filhos. E ele subia as escadas aqui com os meus filhos. A Bíblia diz que ela tentou José de todas as formas. Embora ela instasse José dia após dia, José não tinha paz. A paz que José estava tendo acabou. Ela, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela ou estar com ela. O 11, certo dia ela entrou na casa para atender aos seus deveres e ninguém dos da casa se encontrava presente. Ela o pegou pela capa dizendo: deita-te comigo. Mas ele deixou a sua capa nas mãos dela e fugiu, escapando para fora. Quando ela viu que ele deixara a capa em suas mãos e fugira para fora, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para nos insultar. Veio a mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Inverteu a situação. E o marido bota José na prisão. Vamos ver agora o comportamento de José na prisão. José poderia dizer: sou vendido, sou escravo, estava numa casa luxuosa, agora vou morar com ratos. Masmorra, prisão. Hoje prisão tem que ter tanta coisa para os presos, né? Mas naquele tempo não. Ratos, urina, acorrentados no tronco. Certamente essa prisão na época não tinha grades de ferro, tinha correntes de ferro, tinha prisões diferentes. Olha o que aconteceu, tinha situações diferentes. O Senhor era com ele no 21. Estendeu sobre ele a sua benignidade, lhe concedeu graça aos olhos do carcereiro, de sorte que o carcereiro entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. O carcereiro confia tanto em José, e Deus dá graça aos olhos do carcereiro a respeito de José, que ele agora: José, toma a chave aqui da prisão, toma conta de tudo aí. Eu estou de férias, eu estou tranquilo, eu sei que você não vai dizer a ninguém, mas você vai fazer o meu papel aqui dentro, e eu vou ficar tranquilo, eu confio em você. E entrega a chave. José poderia juntar todo mundo ali e dizer: epa, quando o cara chegar aqui a gente mata ele, vamos nos rebelar, vamos atrás de Faraó, vamos fazer um sequestro, vamos fazer um motim aqui dentro. Não é isso que os presos fazem? A maioria dos presos, não posso aqui desafirmar de todos, mas José teve a chance de fazer isso. Eu vou me rebelar. Olha, o ódio, a vingança, a raiva, ainda que eu morra, eu não vou viver essa vida. Deus, o Senhor me abandonou.
Deus, o Senhor me acabou. Eu estou aqui dentro dessa prisão fétida, porque eu não quis deitar com aquela mulher linda. Eu não quis deitar com aquela mulher que deu em cima de mim. Eu estou fazendo o certo, diante do que eu conheço da tua palavra, e o Senhor me botou na prisão, Pai. Portanto, Deus, eu não aguento mais, vou virar as costas para ti. O Senhor me abandonou, eu te abandono também. Pode ter certeza que isso que você está ouvindo aqui essa noite, enquanto você viver, vai passar várias vezes na tua cabeça. Situações que você possa encontrar, situações que você possa passar ou está passando. E você tomar essa atitude. Já que o Senhor me abandonou, o Senhor não tem nada comigo, eu também te abandono. Eu também te... Tchau, Jesus. E esse rapaz, o carcereiro viu graça. E ele ordenava tudo. O 23, o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava nas mãos de José, porque o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo o que ele empreendia. Quer dizer, o camarada chegou na cadeia, procurava o que fazer para não ficar com a vida ociosa. Eu vou trabalhar aqui dentro. Eu quero acordar, organizar. Vamos limpar isso aqui. Juntava os presos, vamos limpar isso aqui. Vamos tirar essas urinas, essas fezes. Vamos organizar ali que vocês jogaram comida ali. E o carcereiro disse, não. Tudo que esse rapaz está fazendo mudou essa prisão, limpou essa prisão, organizou, não tem mais rebelião, estão dormindo, estão comendo certinho, fica com a chave. Quando a pessoa tem a bênção de Deus, onde ela pisar, tudo vai dar certo. A bênção é você, você é a bênção. Onde você tocar vai para frente. O que você chegar vai cheirar bem, não vai cheirar mal. Onde você estiver, as pessoas vão ver isso. Em qualquer área. E as pessoas vão se impressionar ao te ver. E vai dizer, tu está fazendo o que aqui nessa cadeia? Eu te solto agora e te coloco aqui. Isso é honra. Porque no momento em que você está lá naquela situação, você está respeitando. No momento que ele estava na casa do patrão, ele respeitou o patrão. No momento que ele estava na cadeia, ele respeitou o chefe da cadeia. Que é honra. Ele honrou e respeitou. Honra e respeito. Você pode estar em qualquer lugar, um lugar indecente. Você se perdeu no trânsito. Lá no Rio de Janeiro acontecem essas histórias direto, a gente ouve. Passa no jornal, as pessoas, outro dia o último, acho que foi um italiano com a moto, entrou numa comunidade e mataram ele. As pessoas se perdem, entram nas comunidades, o tráfico acha que é polícia e mata a pessoa, porque entrou sem pedir. Então, e há muitos outros casos, as pessoas se perdem lá dentro, e quando os traficantes cercam as pessoas, espera aí, você veio fazer o que aqui? Você é polícia? Não, não, eu sou turista, eu sou isso, eu sou aquilo, eu me perdi, eu entrei aqui por acaso. Ele vai respeitar o traficante. A área do traficante, o lugar é dele, está lá. O Estado omisso, o tráfico tomou. Mas eu estou na tua área. O que é que você quer que eu faça? Vá embora daqui. O cara vai embora. Mas o tráfico pode dizer assim, peraí, eu encontrei graça nos teus olhos. Isso aconteceu comigo, não no tráfico, mas no dia que eu fui assaltado. Mandaram descer do carro, desci do carro, dentro do mato, antes de me converter. Desci do mato. Tire sua roupa, que você vai morrer agora. Tirei a roupa. Entre debaixo do carro. Deram uma faca para mim, corte o cinto. Eu cortei o cinto do carro, amarrei o protetor do motor, que estava batendo, tinha quebrado o protetor do motor, batendo nas pedras, amarrei, pronto, agora ande para lá que você vai morrer. Pronto, só senti o queimou nas costas dos tiros, mas naquele momento, um deles, para, a gente não vai matar esse cara não. Os outros dois, não vai matar por quê? Não vai matar, porque eu gostei desse cara. Não, os outros dois, eram 3. Não, quem manda aqui sou eu. E a gente não vai matar ele, volte para dentro do carro. Vista sua roupa, volte para dentro do carro. Você está entendendo? Deus deu graça aos olhos do líder do bando, e eu não fui morto naquele assalto. Aplauda Jesus.
Mas porque durante todo o assalto eu fazia o que eles mandavam, respeitei tudo o que eles diziam. Faça isso, eu fazia. Faça aquilo, eu fazia. Faça isso, eu fazia. Respeitei o tempo todo. Quando ele chega diante de Faraó, veja, respeitou o patrão, não tocou na mulher dele, respeitou o carcereiro. Enquanto isso, Deus estava movendo muita coisa a respeito de José. E no capítulo 41, olha o que ocorre. No capítulo 41. Nós não vamos ler o texto todo, mas no 41, a partir do versículo 39, depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. O Faraó agora, como é que José foi parar? José vai parar diante de Faraó. José vai parar diante do homem mais poderoso da terra. Porque ele revelou 2 sonhos que esse homem teve, e ninguém revelou os sonhos. Faraó teve 2 sonhos, chamou todos os bruxos. Todos os bruxos diziam: teu sonho é isso, isso e isso. Ele dizia: não, não é isso não. Ou então você não entende nada. Ninguém revelou nada. Aí José tinha 2 colegas na prisão, que um voltou para a casa do Faraó, foi solto, cumpriu a pena e foi solto. Quando ele chega na casa de Faraó, ele diz para Faraó: existe um homem lá, um hebreu, que revela sonhos. Revelou o meu sonho e revelou do meu amigo. E este homem pode revelar o teu sonho, Faraó. Faraó, quem é ele? Fizeram a barba de José. José botou vestes novas e foi parar na frente de Faraó. José revelou o sonho todo. O sonho nada mais é do que isso, isso e isso. Quando ele entra na presença de Faraó, ele já vem respeitando agora Faraó, honrando Faraó. Em vez dele dizer: eu estou preso injustamente, o teu empregado, o teu ministro Potifar me prendeu porque eu não toquei na esposa dele, eu lhe peço clemência, me solte. Não, ele respeita Faraó, senta calado, entra, e Faraó começa a falar: eu quero isso, isso e isso, meu sonho é isso, isso e isso. Alguém me disse que você revela para mim. Ele revelou. Depois que ele revela, olha o 37, este plano foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus oficiais. Perguntou, pois, Faraó a seus oficiais: acaso acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Olha a honra começando agora na vida dele. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Amém, igreja? Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Fê-lo subir no segundo carro que vinha, e clamavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Chamou Faraó a José de Zefenate Paneia, deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos, quando esteve diante de Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e viajou por toda a terra do Egito. Amém, igreja? Este homem honra o que comprou ele, honra o carcereiro, honra Faraó e é honrado por Faraó. Quem ele tinha vingança agora, depois de virar governador do Egito? Quem é que ele ia se vingar? Quem? Ele ia vingar de quem? Poderia ser Potifar, mas a carta maior era a família, os irmãos. Meus irmãos me venderam, eu passei essa luta toda por causa dos meus irmãos. Será que ele faz isso? Vamos ver o que é que ele faz com a família dele? A família que vendeu ele, vamos ver se ele desrespeita ou se ele honra. Abra no capítulo 45, versículo 1 a 5.
Quem está entendendo? Pela Bíblia você deve honrar ou desonrar? Ok. Olha o 45, versículo 1. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, clamou: fazei sair a todos da minha presença. Ele era governador. Ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a quem? A quem? Como é que os irmãos de José foram parar no Egito? Houve uma fome seca em toda a terra. E essa família agora precisa de comida. Só tinha comida onde? No Egito. Por causa do plano que ele revelou a Faraó. 7 anos de seca, 7 anos de fartura. Nos 7 anos de fartura, Faraó, nós vamos fazer silos, armazenar todo o alimento que produzir no Egito. Vamos guardar alimento, vamos guardar trigo, comida. E o homem fez galpões imensos para guardar toda a colheita do estado do Egito. 7 anos, chuva, fartura, plantando, colhendo e guardando. Plantando, colhendo e guardando. Quando bateu a seca, 7 anos de seca, a fome não foi só no Egito. O Egito não passou fome porque tinha comida para eles. A fome agora foi em toda a terra. Quem vai comprar comida no Egito? O pai e os irmãos de José vão lá atrás de onde tinha comida. Tem comida onde? Em tal lugar. Vai para lá. Quando vão comprar comida, José olha e reconhece eles. Olha quem está aqui. Não sei se estavam mortos, se estavam vivos, onde estavam, onde não estavam, mas foram parar lá. José governador. Governador, de frente para a família, de frente para os camaradas que vendeu. No mínimo, vocês vão ficar presos o tempo que eu fiquei. Depois eu abençoo vocês. No mínimo, vocês não comprem comida agora, vão embora sem comida. Quem sabe vocês voltando 3, 4 vezes eu vendo comida para vocês. Jeová baixou a espada. Jeová vai fazer justiça. E a espada está na minha mão, governador. No mínimo. Então, a situação agora vem desse jeito aqui. Ele, em vez de amaldiçoar, bater, prender, ele levanta uma voz de choro. Olha o 2. Levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de Faraó. Todo lugar ouviu o choro do homem, ali em volta da onde ele estava. Disse José a seus irmãos, que coisa emocionante, eu sou José, vive ainda meu pai? Seus irmãos não puderam responder, porque estavam pasmados diante dele. Disse mais José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E eles se chegaram. Então disse, eu sou José, vosso irmão a quem vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Olha o entendimento de uma mente de Deus. Olha o entendimento de uma mente que tem o Espírito Santo. Nunca existiu vingança dentro desse coração. Nunca existiu falta de perdão dentro desse coração. Ele entendeu, tudo que eu passei foi para a conservação da vida. Porque Deus deu 7 anos de chuva, 7 anos nós plantamos e colhemos, e tem comida agora para abastecer o Egito e todas as nações que vierem aqui. Conservação da vida, não só do povo do Egito, das nações, como de vocês agora, minha família que veio comprar comida aqui. Que coisa! Que coisa! Ainda hoje, conversando com a pessoa, eu disse a essa pessoa, eu não precisei me converter para ter o perdão dentro de mim. Eu brigava no futebol, brigava com o vizinho, brigava com alguém,
Tinha problema com alguém, no outro dia eu nem lembrava da situação. Porque nesse mesmo livro de Gênesis, fala que Deus faz você esquecer as coisas ruins. Quando você tem a certeza do que eu estou te dizendo agora, quando uma pessoa tem uma coisa ruim dentro dela e ela não consegue esquecer, não é Deus, é o diabo. O diabo lembra todos os dias aquela pessoa, o que aconteceu de ruim perto dela ou na vida dela. E aí ela fica com a mágoa, com a falta de perdão, e aquilo vai crescendo que vira um elefante, vira um dinossauro. O diabo lembra todos os dias. Deus faz a pessoa esquecer todo o sofrimento que ela passou, quem fez ela sofrer, quem a acusou, quem fez, o que aconteceu de ruim, ela nem lembra mais. Até porque, aí você pode perguntar, mas por que Deus faz isso? Porque a única coisa que Deus não pode fazer, pergunte a quem está ao seu lado, a única coisa que Deus não pode fazer é mudar o passado. Porque os tempos pertencem a Ele. E o tempo não volta. O tempo não volta. Por ordem do próprio Deus, não volta. Quem deu essa ordem foi Ele. Hoje são 8, amanhã 9. 7 já foi. Nunca mais volta. Agora vamos romper o dia do 8 para o 9. Se Deus não determinou assim, que o passado, se o passado voltasse, era bom demais, hein? Estou com 40, 15. Que bênção. Os produtos de beleza iam falir. A indústria da beleza ia acabar. Falia de uma noite para o dia. Quem ia comprar mais nada? Nada. Eu faço assim, 15. Eu faço assim, 10. Pelo próprio Deus, o tempo não volta. E porque o tempo não volta, ele não pode fazer nada mais lá por trás. Mas o diabo fica mostrando só o passado para a gente. Remoendo. E quanto mais você mexe em ferida, mais ela piora. Ferida tem que fechar. Diga quem está ao seu lado, ferida tem que cicatrizar, fechar. Vai mexendo na ferida para você ver o que é que vai acontecer. Uma bactéria, outra bactéria, a ferida não fecha, Que coisa horrível. Então, em nome de Jesus, aprenda a viver melhor. Ser José é ser um herói. Queira ser um herói da Bíblia. Acabou. Queira ser um herói. Isso só José conseguiu. Muitos outros. Pedro conseguiu, Paulo conseguiu. Muitos heróis da Bíblia foram conseguindo. Muitos. Pedro, um homem que estava com Jesus, pegou a espada e cortou a orelha de um soldado. Com Jesus do lado. E esse homem depois foi a pedra da igreja, a rocha da igreja. A rocha foi Jesus, a rocha dos séculos. Mas ele, sobre ti edificarei a minha rocha. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha rocha, que é a igreja. Esse homem foi o primeiro a batizar, foi o primeiro as pessoas se converterem, foi o primeiro a pregar, 3.000 pessoas receberam Jesus Cristo. Um homem rude, um homem embrutecido, um homem violento. Então Jesus, ele muda a qualquer um que deixa ser mudado. Diga assim, eu vou deixar Jesus me mudar. Amém, igreja? Se você deixar, se você permitir, Jesus não invade a tua vida. Se você permitir, ele muda. Quem invade é um ladrão. Satanás invade os corpos das pessoas. A gente vê uma pessoa, como uma pessoa dessa
manifesta uma legião. Como? Você fica assim perguntando, uma pessoa tão boa, tão bacana, bota a mão, cheia de demônios. Como isso acontece? Como aconteceu isso? Que acesso teve? E para buscar Deus a gente tem que lutar tanto, tem que jejuar, tem que orar, tem que se santificar, para buscar o Senhor, porque é uma coisa muito preciosa que não se acha na vala, nem no meio fio, nem na esquina. Deus está no seu santo trono, derrama a porção dele na terra. Então nós temos que buscar essa porção. Eu quero buscar essa porção, buscar mesmo com sede e fome do Senhor, sede e fome de justiça, para Ele vir habitar na gente. Que coisa, né? Mas Ele não invade a vida de ninguém. Então, a lição dessa noite aqui: sonhe e honra, respeito, respeite a tudo e a todos. Respeite seu marido, respeite seu filho. A Bíblia diz dos pais que provocam ira aos filhos, porque tem autoridade sobre o filho, desrespeita o filho, e o filho vai ficando irado, e o pai tem autoridade, a mãe tem autoridade, vai provocando mais ira. Então a Bíblia fala do respeito, respeitar os mais idosos, respeitar os mais velhos, as viúvas, os necessitados, honrar pai e mãe, respeitar as autoridades eclesiásticas, respeitar as autoridades que são autoridades. São autoridades. Às vezes, polícia, isso. Não, tem muito policial de Deus. Tem muito policial de Deus. Tem alguns corruptos, mas tem muito policial de Deus. Nós não podemos generalizar por baixo. Nada por baixo. Tem muita gente ainda boa nessa terra. É por isso que Jesus ainda não voltou. Porque tem muita gente para Ele salvar. Tem muita gente ainda para ser salvo. As portas, as moradas ainda estão abertas. As portas ainda estão abertas. Um dia vai cessar. Mas não foi até hoje. Então, eu sou José. Ele teve um entendimento. Enquanto ele passava as lutas, Deus foi ensinando a ele: filho, eu tenho um grande projeto na tua vida. Enquanto ele estava na cadeia, ele estava analisando: o que foi que eu fiz para estar aqui? Mas espera aí, as histórias que meu avô Abraão contava, as histórias que meu pai Jacó me contava. Ele cresceu na casa do avô Abraão, na casa do avô, na casa de Jacó, o pai dele, ouvindo as histórias de glória de Deus na vida daqueles homens. As histórias. Lá em Israel até hoje, as pessoas sentam com os filhos e contam as histórias bíblicas, as histórias da Bíblia. E aí ele cresceu ouvindo falar sobre aquelas coisas. Eu não adulterei, porque eu não posso tocar naquela mulher. E eu estou na cadeia. Não, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa, Deus vai abrir uma porta. Mas eu estou aqui em outro país, longe, quem vai me ajudar aqui? Tantos questionamentos passou na cabeça de José jovem, mas a universidade de Cristo estava ali presente. O Espírito Santo estava ali presente. Na cadeia, na casa de Potifar, diante de Faraó. Ele não desrespeitou ninguém. O Senhor é meu chefe. Pronto. Até que o chefe deu a chave para ele. Já pensou? O chefe, toma aqui a chave da cadeia toda. Toma aqui a penca de chave. O chefe. Porque Deus deu graça. Deus deu graça àquelas pessoas em relação a ele. E que Deus dê graça a muitas pessoas que estão olhando para você. Essas pessoas vão ver você diferente. E essas pessoas vão ajudar você. Muitas pessoas podem te ajudar. Muitas. E é isso que vai acontecer. As pessoas verem você uma pessoa diferente, as portas se abrirem para você. As pessoas confiarem. Às vezes já chegou gente para mim: bispo, aquela pessoa que está lá na sua igreja, mudou mesmo? É de confiança mesmo? Teve gente que me perguntou. Encontrei essa pessoa. Até que me diz respeito, sim. A pessoa mudou muito. Por quê? Porque fazia isso. Eu disse: certo. Você conhece ela de perto? Conhece? Você tem visto ela fazer essas coisas? Não, mas eu ainda não confio.
Eu ainda estou assim, eu digo, Deus vai lhe dar graça nos teus olhos sobre essa pessoa. Deus vai falar com você. Porque se Deus não falar, todo mundo vai desconfiar de você, o mundo todo vai desconfiar de você. Mas quando Deus dá graça, as coisas mudam. Vem um favor de Deus na tua vida. Vem a bênção de Deus na tua vida, amém? Tenha certeza que é Deus que vai fazer de você uma pessoa influente, uma pessoa amável, uma pessoa respeitada. Não queira nada à força, eu quero respeito à força. Eu quero honra à força. Não, não é assim. É Deus. A tua hora vai chegar. O teu momento vai chegar, dá a volta por cima. O teu momento vai chegar. Creia, confie, só nos resta isso. Amém? Quem está sentindo que já está chegando? Está chegando a honra de Deus na tua vida. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos porque santo tu és. Poderoso tu és. Senhor, existem muitos trabalhos vistos e trabalhos que não são vistos. Mas o Senhor é que julga todos. E o Senhor é que traz honra a todos. Por isso, Senhor, meu Deus, independente dessa pessoa que está aqui, a religião dela, ó Deus, as pessoas se iludem pelo cargo que exerce e o poder que tem, mas o poder eterno é teu. O Senhor é eterno. Todos nós aqui passamos uma chuva, passamos um tempo. Por isso, Espírito de Deus, vem agora, Senhor, observar todas essas vidas. Olha elas agora. Olha a necessidade dessa mulher, a necessidade dessa moça, a necessidade desse rapaz, a necessidade deste homem, a necessidade deste casado, deste solteiro, a necessidade desta criança, a necessidade, Senhor, ó Deus, de todas essas pessoas idosas. Observa, ó Deus, agora. O Senhor Deus pode honrar. O Senhor Deus pode mudar. O tempo está em tuas mãos. Ó Deus, os casos estão nas tuas mãos, os fatos estão nas tuas mãos, a justiça é tua, o poder é teu, a santidade é tua. Por isso, Senhor, tu sabe do choro dessa mulher, tu sabe do choro deste homem, tu sabe da luta, Senhor, desta pessoa, tu sabe, ó Deus, em o nome de Jesus Cristo, tudo que ela tem passado, tu sabe da ira do diabo contra a vida dela, tu sabe da raiva do diabo contra a vida dela, tu sabe, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, todas essas situações. Por isso, Santo Deus, agora eu vejo pelos olhos da fé o Senhor mudando agora essa sorte. Muda a sorte desta mulher, muda a sorte deste homem, muda a sorte desse jovem, muda a sorte deste casal, muda a sorte da tua igreja, muda a sorte, Senhor. Ó Deus, dá graça aos olhos, como o Senhor deu graça aos olhos de pessoas egípcios. O Senhor deu graça aos olhos daquele homem que comprou aquele escravo, e ele não batia naquele escravo, mas ele trouxe para dentro daquela casa, porque o Senhor deu graça aos olhos de Potifar a respeito de José. Potifar, um homem do mundo, um homem pecador, um homem, Senhor, que vivia idolatrando os deuses do Egito, e ele teve graça nos olhos em relação a José. Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Senhor deu graça ao carcereiro, um homem rude, um homem que batia nos presos, um homem que matava os presos, um homem que humilhava os presos, transformava homens em animais, apanhando e sanguentando. Aquele carcereiro, Senhor, com certeza era um homem malvado, era um homem violento, e o Senhor deu graça aos olhos dele, quando ele olhou José. Ore, faça a sua oração, faça a sua oração, peça a Deus as graças das pessoas em relação a você. O Senhor, meu Deus, deu graça a Faraó, quando o Faraó olhou para José, porque ele poderia pegar o projeto de José e colocar outro para administrar, mas ele colocou José como governador. Pai, em nome de Jesus, 3 pessoas que aquele homem respeitou, honrou, e o Senhor trouxe a honra sobre ele. Por isso, Deus eterno, traz a honra agora a esta pessoa. Meu Deus, está faltando alguns dias para acabar este ano, e esta pessoa ainda está debaixo de uma promessa
do que seria 2017. E tem promessas que ainda não aconteceram. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa agora, Senhor, ativar os teus anjos, dar ordem aos teus anjos, a respeito de promessas que ainda não romperam, de promessas que ainda não romperam os céus dos céus e desceram para a terra. Agora, Deus, em nome de Jesus, traz as tuas promessas agora, Senhor, traz o teu rompimento agora, com essa honra, com esse respeito, porque eu tenho certeza que esta pessoa nunca mais vai desrespeitar ninguém, ela vai respeitar as pessoas, vai respeitar, Senhor, a sociedade, vai respeitar as autoridades, vai respeitar pai e mãe, vai respeitar, Senhor, que está em volta dela, e o Senhor, meu Deus, vai trazer o rompimento bíblico. Começa a orar agora, eu quero ouvir agora a tua oração. Aperte a mão desse irmão agora, faça um clamor pelo rompimento na tua vida. O rompimento é algo que vai descer os céus e vai atingir a tua vida. O rompimento é algo que vai vir lá do trono de Deus, vai romper os céus, e os céus dos céus vão se abrir, e vai vir esse rompimento na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Deus quer te honrar, Ele detesta desonra, por isso Deus quer te honrar, Deus quer te abençoar, quer trazer a honra sobre a tua vida, quer trazer a honra sobre a tua fé, quer trazer a honra sobre o teu casamento, sobre os teus negócios, sobre a tua família. Deus quer te honrar, em nome de Jesus. Peça agora, ó Deus, traz a honra na minha vida, meu Pai. Ore. O estado de José não representava quem José era. O teu estado hoje não representa quem você é. Você é grande, você é poderoso nas mãos de Jesus. Jesus nos chama de príncipes. Os príncipes que receberão coroa de glória lá naquele grande dia, no dia do encontro com Deus, no dia que você vai ver o teu Deus de face a face. Deus vai colocar a coroa, os anjos vão colocar coroas em nossa cabeça, porque você venceu o pecado, você venceu a luta, você se comportou como Deus te chamou, como Ele quis que você fosse. Em nome de Jesus, receba a honra do Senhor agora. O Deus Santo é poderoso. Erga as tuas mãos agora. Erga as tuas mãos e diga assim: Senhor Jesus, o Senhor estava nos momentos de José. O Senhor já era o que o Senhor é. Naqueles momentos, o Senhor estava com José, quando ele não pecou com aquela mulher, quando ele foi jogado naquela cisterna. Nenhum osso quebrou, ele feriu-se, mas nenhum osso quebrou, e ali ele foi vendido, e o Senhor via uma pequena cruz na vida de José, e o Senhor via o choro de José, a lágrima de José, a dor no peito de José. O Senhor via, o Senhor estava ali naquela cadeia, o Senhor estava ali quando o Espírito deu sonho a Faraó. Aquele homem pecador teve um sonho que só foi decifrado pelo Espírito Santo, e naqueles 7 anos de seca, houve seca. Nos 7 anos de fartura, houve fartura, e José preparou o alimento que ia servir para atender a própria família dele. Mas a vingança, diga a vingança, não habitava em José. José honrava todas as autoridades em volta dele, ainda que ele se sentisse perseguido, desonrado, maltratado, mas da boca de José só saía bênção, porque a bênção do Senhor estava sobre a vida de José. E ele deu graça aos olhos de todos por onde José passava. Agora vire para essa pessoa ao seu lado e diga: onde você passar, Deus vai dar graça aos olhos de pessoas que possam mudar a tua vida, transformar a tua vida.
Você vai achar graça em todos os setores da tua vida, todos os setores. A graça de Deus vai estar nos olhos dessas pessoas. Não serão olhos malignos, pecaminosos, mas olhos de favor, sem nenhum interesse. E o favor de Deus vai vir na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Só o Senhor é Deus para trazer a honra na tua vida. Você que nos assiste, Deus vai te honrar também. Onde esse vídeo for, Deus vai te honrar. Você que vai ouvir essa mensagem, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar poderosamente. Para a honra e glória do nome dele, Ele vai te honrar. Deus vai te abençoar muito. Onde você estiver, que essa mensagem chegar até você, que você seja abençoado amplamente. Nós estamos orando por você também, para que sua vida venha a ser uma bênção na mão do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.